Boa noite, meu nome é Beatriz Queiroz e sou um dos elaboradores desse projeto que tem como objetivo fazer avaliação de micropatogênio presente no transporte público do Distrito Federal. Nosso orientador Bruno Silva Milagres e colaboradores Daniele Bezerra da Silva e Isabela Queiroz. O Distrito Federal ele é uma metrópole onde possui um centro plano piloto, onde está a maior parte dos postos de trabalho e as cidades satélites, onde os indivíduos se deslocam para o plano piloto para trabalhar e utilizam o transporte público sendo os ônibus mais utilizados. E por conta desse grande fluxo de pessoas indo e voltando, esses automóveis podem ser classificados como um local de potencial disseminação de micro-organismos. O objetivo desse trabalho é fazer um estudo transversal, onde se localiza os tipos de micro-organismos presentes nesses locais e também sua possível propagação dentro do transporte público aos indivíduos, tendo também um levantamento de dados sobre conhecimentos, atitudes e práticas desses usuários desses indivíduos que utilizam o transporte público. Para isso, foi aplicado um questionário online para identificar esses conhecimentos, atitudes e práticas desses indivíduos, sendo também utilizado o levantamento de dados bibliográficos sobre o assunto que está presente nessa pesquisa. Foi coletado 108 respostas, sendo a maior parte dos entrevistados sexo feminino, com 72,2%, com mediana de idade de 37,2%, sendo perceptível que das 108 pessoas, 16,7 tiveram Covid-19 e utilizam o transporte público. Foi perguntado também a esses indivíduos se houve uma redução do número de pessoas dentro do transporte público durante a pandemia, tendo 68,5% das pessoas que não houve uma redução. Isso mostra que mesmo nesse momento de que deve haver um distanciamento entre as pessoas, ainda assim os ônibus continuam superlotados, aumentando o risco de disseminação de micro-organismos, principalmente da Covid-19. Foi também perguntado sobre a limpeza dos ônibus, antes e após a pandemia, sendo que 39,8% falaram que a limpeza era ruim antes da pandemia e 49,1% falando que a limpeza está boa, demonstrando que está tendo limpeza, a limpeza nos terminais de ônibus que foram decretados por lei. Também foi perguntado quais seriam as metodologias utilizadas pelos participantes antes da pandemia, sendo a maior parte dos entrevistados respondem que não foi utilizado nenhum tipo de metodologia antes do momento pandêmico que estamos passando. Dos 108 entrevistados, como foi dito, 18 foram diagnosticados com Covid e sua maior parte em julho de 2020, compondo um número amostral de 16,7%. Desses entrevistados, foi perguntado qual deles possuíam comorbidades, sendo 70,2% não possuíam nenhum tipo de comorbidade, e também foi perguntado quais seriam a metodologia que esses utilizam para se proteger nesse momento pandêmico, sendo 33,3% utilizando a máscara, mas também outros de meio de proteção. Assim, podemos concluir que há a presença de micro-organismos presentes no transporte público do Distrito Federal, podendo ser esses tanto os micro-organismos como estapilococos, estrapilococos, mas também o Covid-19, sendo importante salientar que tem um aumento no número de transporte para tanto das cidades satélites para o plano piloto e vice-versa, pois assim diminui o risco de disseminação de algum tipo de micro-organismo. Isso deve ser feito pelas companhias de ônibus e pelos os nossos governantes, e a limpeza dos abrigos. Isso já foi comprovado em algumas pesquisas que há presença de micro-organismos nos abrigos, nos pontos de ônibus, isso fazendo com podemos subentender que os indivíduos que pegam ônibus nesses abrigos podem levar micro-organismos para o interior desses ônibus. E como a limpeza é só feita nos terminais, isso pode propagar pode acontecer a propagação entre o ambiente interno, mas também entre as pessoas, tendo também o higiene pessoal para proteger ainda mais esses indivíduos, mas também para não contaminar a parte interna. Sendo importante salientar que a pesquisa não se tem informações sobre o grau de infecção que os micro-organismos apresentam, sendo necessário mais informações e mais estudos para determinar a quantidade e a patologicidade dessas espécies que estão presentes no transporte público. Muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite.